João, fique à vontade e boa palestra. Opa. Obrigado. Estimados amigos, estimadas amigas, companheiros e companheiras espíritas, recebam o nosso carinho fraternal e, ao mesmo tempo, a nossa gratidão pela oportunidade que se renova em nosso coração de aqui estar, pelo menos uma vez ao ano. E já estamos há um ano da nossa última vinda aqui, também na Semana Espírita desta casa. Que Jesus nos abençoe, nos envolva neste clima de amor, de fraternidade e que Deus nos abençoe a todos. Eu não queria morrer, eu só queria dormir. E com esta frase, aquele jovem, já agora com 40 anos, traduzia a nós o seu desencanto pela vida. E convidados que fomos pela mãe para assisti-lo, lá comparecemos naquele sábado, às 11 horas da manhã, sem que ele soubesse que ali estaríamos, mas que ao nos atender, possivelmente já se aclarava diante dele a circunstância de que havíamos sido chamados pela mãe. Uma vez que uma semana antes, ao tomar variadas cartelas do medicamento frontal, chegou a um estado de quase morte. Socorrido a tempo, sobreviveu. E agora ali estávamos nós para conversar um pouco, dada a relação de afinidade de ex-aluno e ex-professor nos tempos de 8ª série. Uma casa ampla, sendo habitada apenas por ele, uma vez que ainda não constituiu matrimônio até os dias de hoje. Vivendo sozinho, com uma profissão das áreas jurídicas, profissional gabaritado, tendo construído a casa ao seu jeito, ao seu gosto, ao seu desejo. Mas agora, confessava ele, consegui tudo isto, eu não vejo razão para continuar meus dias. Mas eu não queria morrer, eu só queria dormir. Insistente e teimosamente em minha cabeça, ideias que possivelmente tenha conseguido nas leituras que fiz e que faço anualmente, escolhendo um autor por ano. Mas são autores que me trouxeram uma visão derrotista ou pessimista ou material da vida. E a cada passo dado, a cada conquista almejada e conseguida, vejo-me novamente sem objetivo, sem saber o que fazer com a vitória que obtive, sendo a grande maioria delas vitórias materiais de conquistas realizadas ao poder do dinheiro. Internamente, não me sinto feliz. E chego a pensar o que foi minha vida até os dias de hoje. Talvez, dizia ele, a possibilidade de um filho, por dizerem que toda pessoa deveria ter um filho para conseguir continuar ou preservar o nome de família. Talvez seja o caso. Não sei.
E já que o senhor está aqui, o que o senhor acha de tudo isso? Iniciamos a nossa fala a partir do concreto, daquilo que visualizávamos, da casa bela, da comodidade, do conforto ali estabelecidos, daquilo que havia conseguido como fruto do seu esforço, no estudo, na dedicação a uma causa jurídica, e que hoje o fazia e o faz estar ligado a uma empresa de renome. Partimos também da valorização da sua própria saúde, uma vez que é um jovem maduro, perfeito, com condição de deambular, de andar, de utilizar e movimentar os braços, de ver, ouvir, perceber, identificar o mundo à sua volta. E se devemos valorizar o que é belo por dentro, há que se notar também que, de modo geral, as pessoas gostam quando são reconhecidas como pessoas que são bonitas ou belas pelo olhar, pelo sorriso, pela expressão. E nos utilizamos também desta consideração para fazê-lo despertar no gosto por si mesmo, no desejo de continuar a vida e na observação das facilidades que tinha e tem para continuar vivendo. Mas com a necessidade de encontrar uma motivação que seja para prosseguir, para ir adiante. Citou variados autores, os quais tem lido anualmente, e é quando então fizemos o questionamento. Em algum desses anos, leu Allan Kardec? Se utilizou de alguma de suas obras? Não é um rapaz espírita, mas uma proximidade com familiares que são espíritas, e a resposta disse não. Até aceito algumas coisas, já tive um certo conhecimento de algumas coisas do espiritismo, mas ainda não com observações profundas. O Evangelho, dissemos nós, como um roteiro seguro, de firmes propósitos, para ter a sua aplicabilidade em a nossa conduta, em o nosso estado interno. A utilização dos conceitos do Cristo, da Boa Nova, trazida por Jesus como segunda revelação após a primeira revelação de Moisés, para ampliar o conhecimento diante daquilo que fora trazido pelos profetas. E que Jesus não veio destruir a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Na identificação de que há muitas moradas na casa do Pai, de que muitos são os planos habitados, falando-se em planetas e planos de espiritualidade, mas há também muitas moradas no campo do coração, sendo cada criatura humana um mundo em si mesmo. E estando cada um de nós na sua morada, construída, edificada, idealizada por cada um de nós, diante do seu projeto pessoal e diante daquilo que observa no mundo, e a partir de então constrói as suas convicções mediante a inteligência que tem, não só a inteligência intelectiva, mas a emocional e a espiritual também. O grau de maturidade psicológica do ser, que o faz agir ou reagir desta ou daquela forma, diante das circunstâncias que se lhe apresentam. E o Evangelho, então, é este roteiro seguro para nos trazer da Boa Nova do Cristo, sob a ótica do Espiritismo, as palavras de esclarecimento e de conforto,
que nos oferecem segurança, bom ânimo e nos apresentam o lema da fé, da esperança e da caridade. O desenvolvimento da fé racional, da lógica, do uso do raciocínio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E continuávamos com ele a nossa mini palestra, numa conversação que duraria ainda por volta de 1h30, saindo de sua casa às 13 horas. Mas numa 1h30 de uma conversação edificante diante de um jovem maduro, bem colocado na vida profissional, com a família, embora não tendo a sua família nuclear, construída por ele, numa relação matrimonial e de filhos, mas no apoio da mãe, de irmãos, de outros familiares, mas ainda assim esse desencanto, essa falta de objetivo existencial, a não compreensão da razão do existir e tentando fazer a perquirição, a pergunta a si mesmo, se estaria realmente valendo a pena viver. Vale a pena viver? Enfrentar as facilidades e as dificuldades, os momentos de satisfação e de insatisfação, o que dá certo e o que dá errado, os dias de sol e os dias nublados, os dias chuvosos, os dias de vento, não só como estações que marcam a trajetória do mundo físico no seu espaço geológico, climático, mas o estado de invernia ou de primavera ou de verão ou de outono no campo interno. Quando nos sentimos bem pela manhã e às vezes à hora do almoço estamos para enlouquecer. Mas logo mais um pouco, daqui a uns segundos, uns minutos, por uma mensagem recebida pelo WhatsApp, ou alguma coisa colocada no Facebook, ou na fala de uma vizinha, ou de alguém que nos bate à porta, ou que ainda, utilizando do aparelho telefônico comum, nos liga, ou do celular, aquilo muda de novo para algo positivo ou para algo ruim, que nos parece destruir. E o Evangelho, então, sendo esse instrumento, esse recurso, para nos fazer avaliar a própria vida, o mundo onde estamos, e definirmos, através de um processo de escolha, ou de escolhas, um processo metodológico do próprio ser diante da própria vida, que agora programa-se para sair de sua cama, sabendo o que quer ou o que deve fazer durante aquele dia todo até o anoitecer. E na esperança que dias melhores possam vir e que, na verdade, serão o resultado ou a produção das próprias escolhas, das próprias definições realizadas pelo ser que agora amadurecido se projeta num melhor viver e conviver mediante o que sabe num campo intelectivo, mediante o que sente na área emocional e daquilo que agora o faz escolher, agir, reagir, comportar-se mediante ou frente ao que pensa, ao que sente e que fará a partir de então ser a sua pauta diária de conduta, a sua norma de bem viver e não só de viver bem, e de bem conviver e não só de conviver bem. A esta hora da conversa, já quase às 13 horas, parecia que aquelas sementes estavam entrando ou sendo lançadas num coração ainda ressequido, marcado pela atitude de querer dormir e não morrer, mas projetando-se praticamente na morte, na utilização excessiva e abusiva dos medicamentos que faz uso diuturnamente, segundo ele,
mas que agora, numa superdosagem, para querer dormir e não tão morrer, o fazia ainda sentir-se despedaçado por dentro. A preocupação da mãe, a preocupação da irmã com a qual não conversa, diante de conflitos pessoais e interpessoais anteriores. A necessidade de ter alguém para amar, de ser amado para alguém, num outro campo emocional e afetivo, que não só na relação familiar. De ter a casa habitada, mesmo que por amigos, que dizia-nos ele que após a nossa saída, alguns amigos iriam chegar, porque ficaram sabendo da ocorrência e queriam ali, possivelmente, dar-lhe momentos de companhia. Momentos de companhia que se dão para muitas pessoas, não só na palavra, no conforto, na esperança, no esclarecimento, mas em horas que se diz, vamos jogar a conversa fora, vamos bebericar alguma coisa, vamos fazer uma boa comida, vamos fazer algumas horas de lazer, é preciso esquecer, mudar o rumo dessa prosa, virar a página, mudar esse clima íntimo. E nós tivemos naquela manhã um grande exercício da verdadeira aplicação do Evangelho neste período transicional, em que as criaturas humanas estão querendo ser felizes, mas a grande maioria delas erra de alvo. Preenche os seus dias e noites com os prazeres ou aquilo que possa dar um atrativo ao próprio ser para fazer sorrir, rir. Tanto que uma grande maioria de pessoas, pela mensagem do WhatsApp, só passam piadas. Coisas para se jogar fora e não se aproveitar. Dos políticos, das criaturas, das situações que aparecem na rua, que surgem no cotidiano, aproveitando-se de pessoas que seriam consideradas loucas ou lunáticos, porque têm transtornos mentais e que vivem perambulando pelas ruas e são filmadas por outros para que digam isto ou aquilo, pessoas embriagadas, tomadas pelas drogas, para fazer passar o tempo, para fazer rir. E o Evangelho aos tempos de hoje, e particularmente, no nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos abre esta ótica da visão de Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia. Deste Deus que não perdoa e que não condena, porque Ele nos oportuniza sempre uma nova chance. Deste Deus que está conosco como a noite, como o dia, como o trinar da cotovia. Deste Deus que está em mim, que está em você, deste Deus que está em nós. Porque a mensagem bíblica nos diz que Deus habita em vós e vós sois o templo de Deus. Deste Deus que nos cuida, que nos ampara, que nos observa, que se aproxima, que está dentro de nós. Deste Deus que é este nosso Pai, onipotente, onisciente, justo, misericordioso e bom. O Evangelho nos amplia a mente no campo da imortalidade, nos fazendo pensar se nós realmente nos importamos com a nossa realidade de seres imortais. Que uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. E que esta nossa imortalidade, unindo-se a isto, à reencarnação, nos faz seres criados por Deus para a perfeição, projetados com livre-arbítrio, com livre determinar, e cuja destinação nossa é a felicidade, o estado de purificação espiritual. Numa caminhada de evolução. Mas cujo processo planetário, transicional, em que cada um quer ser feliz,
e quer se ver livre, fazendo as coisas muito mais no cumprimento de suas tarefas de deveres para se ver livre, sendo esta uma expressão muito corriqueira, já levantei cedo para fazer logo isso, que assim eu fico livre. Já vou logo na rua, que assim eu já pago essa conta, já passo no mercado, vou na farmácia, assim eu já fico livre. Se eu tiver que votar, já voto logo cedo, mesmo que em frente fila, porque eu já quero ficar livre. E a questão é livre para quê? Para retornar para casa? Ou livre para retornar para os seus afazeres sociais? Retornar para a sua programação de atividades na construção de um mundo melhor? Da sua e da nossa colaboração nesse processo planetário em que os espíritas foram chamados a este tempo, e contando a partir da publicação do Livro dos Espíritos, a primeira publicação, nós estamos com 160 anos de espiritismo. E fomos nós chamados hoje como discípulos deste novo tempo, interlocutores deste novo momento, para trazer aos nossos companheiros da nossa relação de convivência o que nós conhecemos, o que nós sentimos e que agora nos faz comportar de uma maneira melhor, mais positiva, aplicando realmente o Evangelho em nós e nas nossas relações. Não como criaturas perfeitas, que não somos. Que diz uma amiga minha, nós vamos ser perfeitos, mas demora. Mas esta demora tanto quanto se fará diante da nossa renitência, da nossa desobediência, da nossa desfaçatez, do nosso deixar para lá, amanhã eu vejo. Vamos ver como é que fica. Frases que a gente repete, quase que sendo levados de roldão pelo processo social de imitação, e que a gente repete aquilo que o outro repete, só por Deus. Ninguém merece. Só Jesus na causa. Deus é Pai. Um dia tudo dá certo. No fim tudo dá certo. Vamos caminhando. Amanhã a gente vê. Hoje já foi demais. Não estou aguentando, não estou suportando. Não está mole. Olha que fase. Onde que vai dar isso? Expressões, questões que a gente lança a todo instante com as nossas mentes. E este processo todo é um processo energético, magnético, espiritual, que forma uma atmosfera espiritual, magnética, que nos contagia ou contamina, tanto quanto contagia ou contamina outro, e contagia e contamina o mundo. E vamos repetindo essas expressões de um a um, nos nossos núcleos, e às vezes até na casa espírita, onde a gente vem com a intenção de melhorar, mas antes de passar por aquela porta e ver, estou aqui, mas só por Deus. Olha, diríamos como naquele tempo, só por honra da firma. Saí de casa, mas só eu sei, Deus, o quanto custou para eu chegar até aqui, porque não está fácil. Tudo que eu estou enfrentando, todas as situações. E este é o momento, um caldeirão de experiências. Um verdadeiro laboratório de emoções. Por quê? Porque o joio está crescendo celeremente. Mas o trigo que doura os campos e que mata as fomes, vem também contagiando os corações pelo Evangelho do Cristo, transformando as criaturas a partir da sua maturidade, do seu despertamento consciencial, para a grande necessidade de mudança e de transformação moral do momento, e da nossa participação no mundo e coparticipação com Deus, para a implantação do reino de amor entre os homens na terra. E aí no livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles Espírito, Edivaldo Pereira Franco, como médium, no capítulo Aspectos da Vida, Joana de Ângeles traz ali, num dos parágrafos, uma ilustração muito interessante, fazendo uma observação e uma análise das criaturas humanas na Terra, particularmente neste momento. Diz ela que algumas criaturas humanas estão crescendo, se desenvolvendo
pela natureza dos seus ideais. Estabeleceram ideais para a vida, para sair de suas camas, para sair de suas casas, para lutar, trabalhar. Ideais nobilitantes, causas pelo ser humano, pelas minorias, pelas causas da minoria, pelos projetos societários, comunitários, pelas causas públicas. Estabeleceram ideais para suas próprias vidas, causas para a sua existência. E crescem diante disso. Diz ela que algumas criaturas humanas na Terra estão crescendo, progredindo, se desenvolvendo a partir de questões da tecnologia. São verdadeiros cientistas, pesquisadores, gostam dessa área tecnológica, científica. As chamadas descobertas avançam, se aprofundam e colaboram no aperfeiçoamento da instrumentalização tecnológica do nosso momento atual, trazendo-nos as facilidades tecnoeletrônicas, eletroeletrônicas e inclusive também na área da ciência, da medicina. Mas diz ela que algumas criaturas humanas estão crescendo e se desenvolvendo na Terra a partir de questões do amor, da caridade, da filantropia. Pessoas que adoram colaborar em campanhas, em projetos sociais, trabalham junto às entidades socioassistenciais, são voluntários, se apresentam para que algumas horas do seu dia sejam aproveitados com o seu trabalho físico, intelectual, com a sua participação. Que algumas criaturas humanas têm crescido e se desenvolvido no campo da beleza, da arte, da cultura. Desenvolve a cultura, as artes, trabalham por isto. Mas diz ela, eu estava tão encantado com a fala da Joana de Anjos, no finalzinho do parágrafo ela diz assim: mas a grande maioria da multidão terrena está crescendo e vai crescer. Olha o termo e o verbo que ela utiliza. Vai crescer empurrada pelo sofrimento. Eu pensei assim, eu estava indo tão bem. Porque a gente não faz tudo, mas a gente se projeta em algumas coisas, tem ideal. E aí me fez pensar numa das questões que um dos meus filhos do coração me fez uma determinada época. Por que o senhor roda tanto? O senhor sai todo fim de semana. Ai, sai andando para fazer palestra. O senhor não cansa? Eu falei, eu que viajo, eu sei que se cansa. Mas ele queria entender o porquê disto. Meu irmão passou por perto bem na hora e disse assim: espírito devedor. Espalhou essa turma toda, agora está de cidade em cidade tentando juntar. Falei, pode ser. As causas nobilitantes, os nossos ideais. O desejo de sair da nossa cama não para cumprir uma rotina prática e diária de coisas tão somente, que todo mundo faz, como seres viventes na Terra, que devemos ter a chamada sobrevivência humana, material. Precisamos sair da nossa cama, cuidamos da nossa higiene corporal, nos alimentamos, tomamos nosso café, temos um serviço, temos atividades profissionais, atividades comunitárias. Isso faz parte do quadro humano, das suas motivações humanas. Vamos nos lembrar da pirâmide de Maslow na sua base das chamadas necessidades fisiológicas humanas. Mas o que temos feito a partir daí para que este evangelho trazido pelo Cristo seja recorrente em a nossa existência diuturnamente, voltando a dizer, não como seres perfeitos, mas como seres que aplicam-no, primeiramente a nós mesmos, e que isto nos conduz para relações melhores e mais positivas com o outro, e que isso nos faz ampliar a condução do próprio evangelho diante da sociedade onde nós somos partes integrantes dela e temos o dever de contribuir para o seu engrandecimento e para o seu melhoramento progressivo. Então este é um momento importantíssimo da humanidade terrena, que numa de nossas palestras anteriores aqui eu intitulei, e vou repetir,
que esta nossa reencarnação atual, que Alquinder de Oliveira diz que é a nossa melhor reencarnação, mas que essa nossa reencarnação atual, neste período transicional em que nós estamos passando, nós podemos considerar este período como as empresas públicas e privadas hoje consideram o período que fazem avaliação de seus servidores e colaboradores, avaliação de desempenho. Nós estamos num período de avaliação de desempenho. Não só para demonstrar o que sabemos fazer tecnicamente, produzindo coisas e fazendo as coisas rapidamente para dar conta e ficar livre, mas fazendo com gosto, realmente encontrando a razão de viver, a motivação de estarmos vivos e o desejo de que ainda hoje, logo mais à noite, ou daqui a um minuto, ou amanhã, a situação esteja melhor por ação e produção de nós mesmos, e não só como privilégios ou presentes de Deus que a gente espera. Oh, meu Pai, me dá fé. Oh, meu Pai, me dá esperança. Oh, meu Pai, me sustenta na força. Dá-me tua mão. E se a gente não pede para si mesmo, pede para o outro. E às vezes queremos, oh, meu Pai, muda meu marido. Muda meu filho, transforma a cabeça da minha nora, está complicada. E a nora talvez você faça a mesma prece a Deus. Senhor, muda a cabeça da minha sogra. Está difícil conviver. Este evangelho terá sua aplicação na transição planetária como uma construção individual e coletiva diante das nossas relações. Começa por nós. Por isso falamos do evangelho com aquele jovem, ao querer fazê-lo despertar a consciência para a necessidade de não querer dormir ou não morrer. Para entender e quantificar e qualificar as conquistas que havia conseguido até aquele instante, e que em algum momento um elo se perdeu, tornando-o desencantado, ou depressivo, ou desestimulado diante da própria vida. E esta então é uma análise que nós fazemos diante de nós mesmos, porque nós não somos só esses espíritas que vêm ao centro. Nós somos esses espíritas, ou antes disso, espíritos imortais e reencarnantes, que retornamos à Terra e que neste atual projeto espiritual da nossa atual reencarnação, nós precisamos sair daqui com alguns ganhos, diante das derrotas do passado, ou até mesmo dos descaminhos presentes. E por certo, ao chegarmos do lado de lá, após o desencarne, terminando esse processo de avaliação de desempenho, e quando a nossa consciência ou a justiça divina nos pergunte: o que trazes? O que trazes? O que fizeste? Ai, lavei muita roupa. Ah, limpei o carro meu e do meu filho. Ah, levei o carro no mecânico. Ah, fui comprar as coisas. Olha, trouxe os quilos na mão. Paguei o supermercado direitinho. Eu pago em dia. Não vai ser só essa dinâmica da honestidade ou da realização dessas coisas muito práticas ou materiais que vão fazer diferença no nosso retorno à pátria espiritual. Mas se quando lavamos o carro nosso e de nosso filho, ou quando limpamos a roupa, ou cuidamos da alimentação da casa, ou quando fomos lá diante daquele supermercado, ou fomos ao banco, qual foi a nossa conversação e a nossa postura diante daquelas situações? Como a gente se comportou mental, emocional e espiritualmente diante das situações vividas? Porque é aí que o Evangelho começa a ter a sua atuação na transição planetária diante dos seres que também estão em transição. Que bancário lerdo, credo. Olha o jeito desse balconista atender a gente. Onde que vai parar isso? É o fim. Situações que parecem bobas, mas que vão realmente demonstrando quem somos ou como estamos. Diante daquilo que agora sabemos,
do que já absorvemos no campo doutrinário do Espiritismo, mas que não nos faz ou não nos fez ainda ter uma postura diversa daquela que tínhamos antes, para demonstrarmos então, como disse a nossa querida companheira há pouco, a visualização de um homem novo, ou de criaturas novas, que não são só os homens, mas as mulheres também, de seres novos para um tempo novo. E não há somente esta forma de dormir ou de morrer se utilizando de um medicamento. Muitos de nós, pode não parecer, mas podemos estar dormindo. Ou estar morrendo. Almas mortas em corpos vivos. Criaturas que estão vivendo a praticidade do dia a dia, na mecânica da vida, mas dormindo emocional e espiritualmente e psicologicamente. Porque ainda não se auto-identificaram com o valor da própria vida, que começa a partir da identidade que temos, que não é esta identidade do nosso RG. Qual é a nossa primeira identidade que a gente deve fazer, a primeira identificação? Filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs de Jesus. Quer mais? Olha a nossa importância. Olha o grau da importância que a gente tem ao ser filhos e filhas de Deus e ainda colocados como irmãos de Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Que quem está, Jesus, apostando todas as fichas em nós. E como Ele nos conhece a todos, tenho certeza que Jesus ainda diz assim: se pôr de coatis, vai aprender. Vai progredir. Vai acordar. Por isso lá, a expressão já dita por mim aqui outras vezes, e repetida agora, e de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Despertar deste estado de dormência, porque nós temos dois níveis de consciência nesse nosso estado mental, segundo o psicólogo russo Gurdjieff: o estado de adormecimento e o estado de despertamento. Para algumas situações nós já despertamos, já acordamos, já enxergamos, caiu a ficha, fez plim. E para chegar nisso, a gente caiu, tropeçou, levantou, caiu de novo, levantou de novo, limpou a ferida, tirou a poeira da sandália, caiu de novo. Agora eu aprendi. E teimosamente, insistindo em determinados atos, lá na frente a gente errou e caiu de novo. Mas ainda não tínhamos esta maturidade ou a visualização daquilo que é realmente o importante. Daquilo que não é só importante, daquilo que é importante, necessário, essencial e prioritário. Esta é a análise para se aplicar o Evangelho na nossa conduta pessoal e interpessoal na transição planetária de hoje. Não adianta nós fazermos só aquilo que nós consideramos importante. Nós precisamos identificar o que é importante, necessário, essencial e prioritário. Porque esta qualificação do que é importante e que agora se torna necessário e que realmente é essencial que façamos e que se torna a prioridade daquele momento, é que nos vai dando um significado para cada um dos nossos dias, que não só a praticidade das coisas que todos fazemos e que ao final do dia, às vezes, estamos muito cansados. E que nos fará tomar a estrada, ou sair de nossa casa, ir à casa de alguém, fazer uma visita,
participar de determinados projetos, convidados que fomos para algumas realizações, estarmos presentes de corpo e alma. Estou aqui, de corpo e alma. Vim trazer a minha parte, porque sei que a vida passa rápido. Queridos, ontem eu tinha 18 anos. Esse mês agora, dia 23, já faço 55. Falei, Jesus, mas estou adorando, falta 5 para 60. Papai fez 80, Rosina. Eu sei que tem gente que tem mais de 80. E perto de 17 mil brasileiros, segundo o censo de 2010, chegaram aos 100 anos. Ou passaram dele. A expectativa de vida brasileira está em 77,8, se não me engano, nas estatísticas, no censo. Mas perto de 17 mil brasileiros, segundo o censo de 2010, atingiram os 100 anos ou passaram dele. Uma proporção um pouquinho maior no estado da Bahia. Não sei porquê. Acho que é porque a Bahia é linda. Como estamos vivendo este evangelho que não só querendo buscar aquilo que nos parece ser o perfeito, que a gente deve fazer, utilizar da prática da caridade, do uso do amor, mas em nós, começando por nós. O evangelho aplicado em nós nessa atual transição planetária. Para que eu possa amanhecer, se estiver chovendo, ai que benção de chuva. Se tiver sol, ai que delícia de sol. Se estiver nublado, tá meio esquisito hoje, mas tá bom. Se estiver ventando, ai, acabou de roubar as folhas, acabei de varrer. Sujou a varanda, olha o pó. Fecha o vidro desse carro, está desmanchando o cabelo, acabei de arrumar, acabei de pentear. Estamos indo para o casamento. Se a gente for observar bem, a gente passa o dia a dia preso nessas coisitas. E nessas coisinhas. Na folha que caiu, no vento que bateu, na não sei o que está, e agora isso que vai chegar, olha só isso, e olha isso aí. E o tempo passa, e as horas voam. E quando a gente começa a chegar, a perceber que o tempo está passando, as horas estão voando, e que parece que está chegando a hora, que a gente nunca sabe que hora vai ser, do término desse processo de avaliação de desempenho. A gente sabe quando chegou, mas não sabe quando vai. E este momento atual ele é importantíssimo, porque é um momento, inclusive, que dada a nossa conexão global, quase que em tempo real das diversas situações, a gente participa e coparticipa de tudo, das notícias do mundo. E isso dá uma celeridade no tempo, que a gente vê carnaval, quando vê está nas férias de julho, já é Natal. E a gente identifica isso. A gente fala, nossa, mas onde era carnaval? Nossa, o João Luiz já voltou. Eu ser recebido lá, o companheiro me falou, faz 1 ano, hein, filho? Passou tão rápido. Mas faz 1 ano, realmente. E essa celeridade do tempo, em que nós não podemos perder o bonde da história, e devemos preservar e ver a importância do lugar em que ocupamos. Porque tem espíritos querendo retornar para a Terra ainda neste período, que sabe que é um momento importantíssimo, separação do joio do trigo, para a preparação da Terra para o tempo de regeneração. Estão na pátria espiritual, nas moradas espirituais, aguardando a chance. Sabem que tem que ter um equilíbrio planetário, não pode ter mais do que deveria ter por aqui, já tem até bastante gente, mais de 7 bilhões de criaturas humanas reencarnadas. E um tanto mais, segundo os espíritos, 3 vezes mais aguardando isso. Ai, tomara que um saia. Tomara que desocupe a cadeira. Para eu poder ir. Porque agora eu sei, agora eu enxerguei, agora eu vi. Me dê essa chance, deixa eu reencarnar. E agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar lá, eu quero consolar o doente, eu quero vestir os nus, eu quero amparar quem está sofrendo, eu quero secar as lágrimas, eu quero participar dos projetos, eu quero me movimentar. Eu não sei o que acontece, talvez seja aí, né, quando sai de uma viagem, principalmente de avião, algumas coisas, dá um problema, né? De fuso horário. Eu acho que do plano espiritual para cá tem um problema de fuso horário. Que a gente promete tudo isso lá. Quando chega aqui,
O centro vai e convida, a gente vai e convida. Dor na coluna. Tô com um calinho no pé que, tá para matar. As coisas lá em casa não estão bem. Eu não estou muito bem. Estou precisando de um tempo para mim, mas esse tempo foi dado. É essa a reencarnação. Eu preciso de um tempo para mim. Você está no tempo. É esse o tempo. De fazer, de realizar, de crescer, de progredir, de abrir os olhos, de ouvir o que precisa ser ouvido. E este Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é este fio condutor para que nós percebamos o valor que a atual reencarnação tem, a grande necessidade deste projeto de amor, de caridade a ser implantado na Terra, preparando os corações para esse tempo de regeneração. Jesus nos ensinou através dos exemplos, mas dialogando, conversando também. Conversou com as criaturas, parou pelos caminhos, convidou-os a uma vida nova, falou-lhes da grande necessidade de se olharem para si mesmos, de se autodescobrirem e de, a partir daí, definirem para os seus próprios corações o caminho libertador que haveria de levá-los à felicidade real. E é nesse momento, então, que precisamos aprender a fazer esta permuta nos dias atuais. Permutar o ter pelo ser. Essa é uma fala da Joana de Anjos também. Permutar o ter pelo ser. Permutar o transitório pelo permanente. E permutar o aparente pelo real. Buscar o ser identificado consigo mesmo, o ser identificado com a proposta humana numa visão mais positiva e verticalizada, o ser com as suas necessidades, com as suas fobias, com as suas neuroses, mas com a possibilidade de se tornar um ser melhor. Buscar o que realmente é permanente, o que vai ficar com a gente. Porque quando o corpo tomba ao chão, o que se leva é apenas aquilo que se viveu nas relações de convivência e naquilo que se construiu verdadeiramente para si mesmo. E os ladrões não roubam, e as traças não roem, e a ferrugem jamais conseguirá corroer o patrimônio da alma. E naquilo que é real e não só aparente, porque no mundo conviveremos com muitas ilusões. Parece que é bom, parece que alegra, parece que é prazeroso, passa no instante, vive-se rapidamente, mas após vivido aquele instante, estamos nós de novo com as nossas queixúnculas íntimas, querendo um novo momento para tentar obter aquela alegria que foi prazerosa, mas que era apenas aparente e ainda não real. Então é este Evangelho aplicado à transição planetária no momento de necessidades, no momento de desconstrução e reconstrução de diretrizes para nós mesmos, de convencimentos e convicções. Filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus, seres imortais e reencarnantes, fadados à felicidade e projetados para uma eternidade feliz, mas a depender das nossas próprias escolhas, do direcionamento que damos aos nossos passos e desse nosso estado de amadurecimento íntimo, através do desenvolvimento das ideias, no uso da inteligência e também no nosso aparelhamento próprio, a partir da prática da caridade, no exercício da fraternidade, na divulgação do amor, na semeadura da paz, num estado de autoiluminação e de colaboração para que os outros à nossa volta também se iluminem e o mundo fique mais iluminado. Sendo assim, estamos nós, aqueles que ainda não despertos e adormecidos, com a possibilidade de despertarem. Aqueles que parecendo estão a ponto de desistir da luta, de morrer, reviver em si mesmos
essas expectativas, esses novos anseios, para despertarem a cada manhã com muito gosto pela própria vida e com o desejo de cumprir a sua parte até o fim dos seus dias, na atual existência, e sabedores de que teremos novos momentos e novas oportunidades desta vida que é imortal, que é eterna, em que Deus nos ama muito e que começamos a perceber este amor de Deus por nós, que não nos deixa morrer, mas que nos faz a cada dia nos sentirmos mais vivos do que nunca. Pergunta a terra, ante a separação: para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições do granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo, mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos espíritos, que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça: a morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive, o desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Eu não queria morrer, eu só queria dormir. Muita paz.